Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos a mais uma reflexão bíblica? Vamos falar um pouco, refletir um pouco sobre a nossa boca. Aqui no canal já coloquei alguns vídeos sobre isso, sobre o poder das palavras, o que a gente fala, mas é muito mais do que sobre o que a gente fala, mas também o momento de falar. Você acha que é importante a gente saber calar a boca? Parece uma palavrinha, uma frase um tanto forte, mas deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Será que é importante a gente saber fechar nossa boca no momento certo? Muitas vezes a gente precisa falar e precisa se posicionar, e nesses momentos às vezes a gente se cala. Mas a gente precisa saber ter esse discernimento, buscar essa sabedoria em Deus, porque saber ficar quieto também é uma coisa muito importante, é uma habilidade muito importante para a gente desenvolver na nossa vida. Quantas vezes a gente se mete em problemas porque a gente fala demais, porque a gente não domina a nossa boca, não domina a nossa língua. Às vezes a gente se precipita fazendo promessas para as pessoas. Às vezes a gente revela sonhos, né, anseios na nossa vida, e quando vê as pessoas estão lá cobrando, fulano, e aquela situação lá, tu já conseguiu tal coisa? Porque a gente revelou algo que estava no nosso coração, né? E a gente acaba colocando um peso sobre a nossa vida. Porque se a gente tivesse ficado de bico fechado, a gente não teria esse peso da cobrança das pessoas, né, sobre esses objetivos que às vezes a gente traça na nossa vida. Não tem problema nenhum a gente falar, né, compartilhar, mas tem momentos chaves na vida da gente que às vezes a gente mesmo não sabe direito o que fazer, não, tá meio perdido, não sabe direito a direção a tomar, né? Está em oração, quem sabe, está refletindo com a sua vida, pensando o passo que vai dar, ou está se planejando, né? Daqui a pouco o seu objetivo é algo maior, então são passos que você vai dando para atingir aquela meta, aquele objetivo. E abrir a boca nesses momentos, às vezes até suga a nossa energia, né? Porque a gente precisa se concentrar em ter persistência, né? Para a caminhada, para atingir o objetivo, ou para ter uma mente tranquila, sem pressão, para definir coisas importantes na nossa vida. E uma cobrança das pessoas, mesmo que seja assim, na melhor das intenções, ela não vai ser uma coisa benéfica para nós. Vai acabar tendo um peso maior, né? Diante das circunstâncias que às vezes a gente está na vida. Então, como é importante a gente saber manter a nossa boquinha fechada em alguns momentos, não expor a nossa vida, às vezes não revelar sonhos lá profundos no nosso coração, sabe por quê? E quem sabe você tem um sonho no seu coração, algo assim que você vê como grande, mas você tem fé que Deus pode realizar todas as coisas. Mas se você abrir a sua boca e falar para as pessoas, talvez você seja ridicularizado. Talvez você diga, as pessoas digam assim: fulano, tu vai fazer tal coisa, tu vai abrir uma empresa, tu vai passar num concurso, tu vai, enfim, né? Tantos sonhos que a gente tem, tu vai casar, tu vai ter filhos. Tantos sonhos que a gente tem no nosso interior, no nosso coração, que a gente precisa ir nutrindo esses sonhos junto com Deus, né, no nosso secreto, porque se a gente abre a nossa boca, a gente às vezes é desestimulado pelas pessoas. Às vezes as pessoas talvez nem falem nada, mas a gente perceba pelo semblante as pessoas dizendo: Ih, tá viajando na maionese, é um sonhador, é uma sonhadora. Então, como é importante a gente saber se preservar, né, para a gente conseguir atingir aquilo que Deus tem para nós, ou para a gente ter o discernimento, buscar um discernimento do melhor passo para dar, da melhor decisão. Momentos assim são muito importantes a gente saber ter esse autocontrole, de manter a nossa boca fechada.
Às vezes a gente também está passando desafios pessoais, quem sabe com a gente mesmo, quem sabe com um companheiro, uma companheira, na família ou com um filho. É muito importante a gente pedir conselhos para as pessoas certas, né? Mas por isso que eu falei no início desse vídeo, é importante a gente ter o discernimento e a sabedoria de Deus, porque para a gente entender o tempo que a gente tá, se é um momento de pedir um conselho ou se é um momento de ter um domínio próprio com a nossa boca, com o que a gente fala e preservar a nossa vida, preservar a nossa família, preservar as nossas emoções. Porque às vezes, quem sabe, o problema que você vive já é um problema recorrente, já é um problema aí que você já falou para muitas pessoas. Muitas pessoas já sabem, já ouviram sobre o seu problema. E não deu em nada, né? Não resolveu em nada. O conselho que as pessoas falaram para você não fez nenhuma diferença, não mudou aí a sua vida, né? Não foi algo significativo que mudou a sua vida. Então, daqui a pouco é um problema, uma situação que é só um milagre, né? Quem sabe uma relação com o filho ou algo com você mesmo, que é só um milagre. É algo, uma cruz para você carregar, que você tem que ir assim pro secreto, na presença do Senhor, buscando força, buscando graça, buscando sabedoria. Não vai adiantar nada ficar expondo e abrindo a boca para expor a sua família, expor a sua vida, expor as suas emoções. Porque às vezes esses momentos que a gente se expõe, isso enfraquece mais a gente, né? Então, assim como um guerreiro, né? Eu acredito uma pessoa que vá à guerra. Imagina aqueles povos antigos, assim, que iam à guerra, né? Não tão antigo, né? Infelizmente, hoje em dia a gente tem, né? Tá vivendo aí muitas guerras, mas um soldado, ele tem que se concentrar para uma batalha, né? Ele precisa manter a sua mente clara, né? A sua mente limpa de qualquer distração externa para se concentrar para aquela batalha. Eu acredito que seja assim conosco também. Em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa manter um foco e tentar impedir que qualquer distração na nossa vida afete a gente ter uma mente clara, uma percepção apurada do que Deus tem para nós naquela fase, às vezes desafiante da nossa vida, né? Muitas vezes o inimigo usa situações, pessoas ao nosso redor para nos distrair, para às vezes mexer com as nossas emoções. E nesses momentos a melhor coisa, na minha opinião, né, na minha experiência, na minha pouca experiência que eu tenho, mas que eu vejo na minha vida, é a gente se manter calado. É algo que eu tenho pensado há pouco tempo, eu tenho feito essa reflexão há pouco tempo, porque a minha natureza sempre foi mais impulsiva em falar o que pensa, né? E a gente não precisa falar tudo o que a gente pensa, a gente não precisa dar resposta para tudo, a gente não precisa se justificar para as pessoas, às vezes, que interpretam coisas erradas ao nosso respeito. Ou a gente não precisa tirar satisfação de quem a gente sabe que tá falando mal, quem sabe. Você sabe ali na sua família alguém que tá falando mal de você, quem sabe, né? Será que é necessário você ir lá, chamar aquela pessoa, tirar satisfação e dizer, e aí, vamos resolver, o que está acontecendo? Tem momentos que não adianta nada, né? Isso não vai resolver em nada. Esse tipo de postura só vai desgastar mais a sua vida, né? Então, são momentos que a gente precisa ter esse domínio próprio. A Bíblia fala sobre o domínio próprio. E a gente precisa muito buscar isso. O domínio próprio sobre a nossa boca, o momento de falar, o como falar. Ou, às vezes, é um momento de calar, é um momento de lutar em silêncio. Não é porque você está em silêncio, quem sabe, que você está frágil. Muito pelo contrário. O silêncio, muitas vezes, ele requer uma força maior, né? O domínio próprio. Ele significa uma força interior. Uma força que vem de Deus. E essa palavra
como eu falei, eu já venho pensando um pouco sobre ela. E eu assisti um vídeo esses dias, que eu até vou deixar na descrição desse vídeo, do pastor Diego Menin. Eu gosto muito das pregações dele. Se você não conhece, eu vou deixar na descrição para você conhecer esse pastor abençoado. E ele falou sobre isso, sobre a gente saber calar, né? E eu até anotei alguns pontos que eu achei interessante da pregação dele, que é assim, ó, ele pontuou muito a importância da gente ser discreto e reservado, né? E ele falou também uma coisa muito interessante, que ser reservado e discreto não tem nada a ver com timidez e a gente ser antissocial, né? Não quer dizer a gente ser tímido e antissocial, mas é importante a gente desenvolver essa habilidade na nossa vida, porque eu acredito que impede tantos apuros, né? Na nossa vida, nas relações, às vezes, se a gente tivesse sido discreto, se a gente tivesse sido reservado, quem sabe em dar aquela opinião para aquela pessoa lá que nem pediu, da sua família, pediu, nem pediu, você se meteu na vida dela. E olha que criou uma baita situação difícil, uma saia justa. Então, como impede problemas na nossa vida a gente aprender a ser discreto e reservado? E como eu falei, né, também a gente contar sonhos e projetos nos coloca numa situação de ter que prestar contas às pessoas, né? Nos coloca um peso desnecessário, enquanto que a gente deveria estar focado em ter energia para buscar o discernimento da vontade de Deus para a nossa vida, para buscar outras coisas, a gente gasta energia tendo que dar explicação às vezes para as pessoas. Eu já fiz algumas coisas na minha vida aí que eu pensei e falei para as pessoas, né? Eu vou fazer tal coisa. E aí, no fim, depois eu não dei continuidade naquela situação. E as pessoas ficaram me perguntando, tá, e aí, aquilo ali que tu ia fazer, né? Então, a gente acaba se colocando numa situação de cobrança. Como eu falei, não é não, com a melhor das boas intenções, pode ser, né? Mas é um peso, porque às vezes a gente mesmo está confuso na nossa vida, não sabe ainda certo a direção de Deus, a gente está tentando alguns caminhos, não tem muito claro. E se a gente expõe e fala assim, olha, é isso que eu vou fazer a minha vida toda, vou me dedicar para isso. Quem sabe a gente se coloca um peso desnecessário, porque nem a gente sabe se vai ser essa coisa, né? Então, a gente precisa dominar a arte, eu acredito que é uma arte mesmo, né? De não expor o que se passa dentro da gente. Muitas vezes, a nossa indiscrição tem destruído a nossa vida, como eu falei. E é uma carência, muitas vezes, por falar, né? A carência por falar, a gente acaba pecando. Uma carência, às vezes a gente observa até uma roda de conversa. Às vezes as pessoas ali, amigos, já aconteceu isso, né? Eu já caí muito nisso aí, que eu vou falar. Mas, por último, eu tenho tentado me calar mais e eu tenho observado, às vezes, as rodas de conversa das pessoas, elas querem muito mais falar de si, né? Quase nem escutam o que o outro está falando. E aquela ânsia, né? Ah, porque eu isso, ou contando uma situação, querendo, né, ter o lugar de fala. Eu já fiz muito isso entre as pessoas em roda de conversa. E olha, não é à toa, né, que a gente tem dois ouvidos e uma boca, porque a gente precisa desenvolver essa habilidade, essa arte de saber ouvir, de saber calar, de ter o momento certo de falar cada coisa, de não ter essa ânsia, essa carência de estar dando opinião para tudo e falar, né, e atropelar. Muitas vezes a gente atropela aí o que os outros estão falando. Então, alguns estão destruídos emocionalmente e espiritualmente, pois não aprendemos a ser discretos. Isso é verdade, né? Essa palavra não é contra o nosso temperamento, isso é o que eu anotei da pregação do pastor Diego Menin, mas é para a gente entender que há batalhas que se ganham em silêncio, há momentos que precisamos deixar Deus agir. Então, eu quero ler para nós um versículo que ele é bem conhecido no livro de Eclesiastes, é um dos livros também que contém muita sabedoria para a nossa vida.
E o capítulo 3 é muito interessante. O subtítulo que fala assim, há tempo para tudo. E é verdade, né? Eu acho que essa frase se aplica muito nesse vídeo, porque muitas vezes é tempo sim da gente falar. É tempo sim da gente se posicionar, né? Da gente expressar o que a gente pensa, o que a gente sente. Mas há tempo de calar. E é justamente isso que fala no versículo 7. No finalzinho, né, do versículo 7 fala assim, ó, que há tempo de calar e tempo de falar. Todo esse capítulo vai falando, né, que tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E lá no versículo 7, na segunda parte do versículo 7, fala isso. Há tempo de calar e tempo de falar. E aqui essa reflexão eu quero fixar a nossa atenção para esse tempo de calar. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso na nossa vida. Quanto a gente tem se metido em apuros, como falou, né, o pastor na pregação, como a gente tem às vezes causado uma destruição emocional e espiritual na nossa vida porque a gente não tem o domínio próprio sobre a nossa boca, porque a gente fala o que a gente não deveria. Às vezes a gente expõe pessoas, ou a gente expõe a nossa casa, expõe a nossa vida, expõe as nossas emoções. Olha, como a gente se ilude, né? Achando que a gente falar o que a gente está sentindo, de repente, até para um melhor amigo. Às vezes aquela pessoa pode, digamos assim, no melhor cenário, que aquela pessoa seja super nossa amiga, que aquela pessoa queira nos ajudar, nos dar um bom conselho, e a gente expressa nossas emoções, mas esse melhor cenário que eu coloquei aqui, essa pessoa não tem o poder de curar nossa alma, de curar nossa vida, de curar as nossas emoções. Como é importante algumas batalhas a gente vencer no silêncio, no secreto, no nosso relacionamento com Deus, né? Deus colocando em nós essa força interior, né? Essa resistência, essa resiliência interior diante dos problemas da vida, porque a palavra do Senhor, ela não nos promete uma vida sem problemas, né? Nós todos temos a nossa cruz para carregar, todos temos o nosso problema, as nossas dificuldades, alguns têm o problema financeiro, alguns têm o problema com filhos, né? Uma luta com algum filho, ou uma luta no casamento, ou uma luta, né, com as suas emoções, com a sua mente, enfim. Todos nós, todo ser humano tem problemas, tem dificuldades. E como a gente vai vencer as nossas batalhas? Que a gente possa buscar em Deus essa percepção, esse discernimento, se a gente não está numa fase de calar, de saber guerrear em silêncio as nossas lutas, as nossas batalhas, no nosso secreto com Deus, né? Que a gente possa desenvolver, buscar. Isso não vem da gente, isso é dom de Deus, né? Não vem da gente, assim, desenvolver a nossa vida, o nosso domínio próprio. Se você está me escutando e pensa assim, meu Deus, eu já falhei tanto com as minhas palavras, eu estou errando em tudo, eu nem sei se eu consigo, tá difícil para mim, eu não sei mesmo dominar minha boca, minha língua, é maior que eu isso, não sei nem por onde eu começo, né? Não se preocupe, resuma tudo isso que a gente refletiu aqui nesse vídeo, resuma numa frasezinha. Vá para o seu secreto, se ajoelhe, peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo domínio próprio sobre a sua boca. Isso é um dom de Deus. Que Deus te revista de toda a força necessária para dominar a sua boca, para saber guerrear também no silêncio, porque no silêncio também há força. Se você gostou desse vídeo, passa aí para mais pessoas, compartilha esse conteúdo. Dá o teu like, não deixa de dar o teu like aqui nesse vídeo, é muito importante aqui para o canal. E deixa aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Abraço e até o próximo vídeo.